O auxílio emergencial não é aposentadoria. De acordo com ele, a resposta é para as pessoas que reclamam da previsão da redução do valor de R$ 600 mensais. Abro aspas para o presidente da República. A gente prefere até o final do ano uma importância menor do que R$ 600. Tem cara já reclamando, o tempo todo é assim. Isso não é aposentadoria, é uma ajuda emergencial. Ainda segundo Bolsonaro, o país está no limite de endividamento. Em sua tradicional live às quintas-feiras, o presidente voltou a reclamar do custo mensal de 50 bilhões de reais do auxílio e afirmou que gostaria de destinar o valor para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, investir em obras públicas. Bolsonaro também falou que a equipe de Paulo Guedes informou que a economia está reagindo e que espera que isso aconteça de fato. Constantino, vou começar contigo essa rodada. Vamos lá, Paulo. Só queria antes uma nota sobre o assunto anterior, que era o Witzel e não o Flávio, mas já fala-se em 300 milhões de desvio do Covidão no Rio de Janeiro. Sobre a fala do presidente Bolsonaro em relação ao auxílio, ela convergiu para aquilo que é o bom senso e a defesa do próprio ministro Paulo Guedes. Então, esse discurso, inclusive, que já vem da live que ele fez na quinta-feira, né, que foi muito bom, aliás, é um discurso que é música para o ouvido dos patriotas, que querem ver o governo dentro do trilho das reformas e respeitando o teto, né, e mantendo o Paulo Guedes no governo, e, obviamente, é má notícia para os abutres que torcem contra o país, né? Ele falou ali que comparou, inclusive, com o orçamento da área do Tarcísio, né, que é um grande ministro, um pavimentador, falando que fica pedindo 5 bilhões, né, o orçamento todo anual é 8 bilhões, com mais 5 faria milagre e tudo, e a gente está falando de um auxílio que custa 50 bilhões por mês, né? Então, ele mostrou ali prudência, né, mostrou que está antenado em relação a essa impossibilidade de ficar pagando dessa forma, disse que não é aposentadoria, disse que entende que é pouco para quem recebe, mas que é muito para quem paga, porque é endividamento, não é nosso recurso, é endividamento. Então, usou, inclusive, o termo certo econômico, né, num país que já está chegando a 5 trilhões de reais de dívida bruta pública, né? Então, é um montante assustador. Então, nós temos realmente a história do cobertor curto, né? Nós temos o presidente querendo, de alguma forma, manter o máximo que for possível de ajuda por conta dessa crise, da pandemia e do isolamento que gerou uma crise ainda maior e talvez bastante desnecessária. Nós temos a tentativa do presidente de ajudá-los. E, por outro lado, nós temos um ministro que tem que cuidar do cofre, tem que cuidar da sustentabilidade das contas públicas, porque sabe muito bem, entende que se você se desgarrar dessa austeridade fiscal, você vai para um caminho realmente pecaminoso, onde o pecado vai ser pago com juros e correções monetárias, né? Inclusive subida mesmo de taxa de juros e um círculo que deixa de ser virtuoso, como temos se mantiver a agenda de reformas, e passa a ser um círculo vicioso, né? Onde você começa a ir numa espiral e pedalada e pode culminar, inclusive, naquilo que a gente viu a Dilma fazendo num caso limite, claro, né? Então, assim, acho que é isso aí. É como eu disse, né? São tensões naturais, o presidente está escutando o seu ministro, está tentando encontrar um ponto de equilíbrio, né? E, de novo, acho que isso aí corrobora com a análise que eu venho fazendo aqui essa semana. Vamos ver o desfecho. Mas está parecendo que caminha nessa direção, enquanto que muita gente aí ficou tentando plantar intriga, enxergar uma mega fumaceira, onde tinha no máximo ali uma fumaça de um estalinho, né, e querendo já falar que fritura, Bolsonaro está com a carta de demissão do Paulo Guedes assinada. Tem uma turma que fica torcendo contra, né, que no fundo quer isso. A esses, lamento, né? De novo, eu como bom capitalista vendo lenços para o fim de semana duro que eles vão ter. Você, Josias. O auxílio emergencial poderia ser rebatizado de vale reeleição. É essencial para os brasileiros pobres, submetidos aos rigores da pandemia, o socorro de R$ 600 mensais ajudou também o presidente Bolsonaro, tonificando a sua popularidade. Assim como os beneficiários, o presidente também ficou viciado nesse Vale Corona. Agora, forçado a ajustar a conveniência política à penúria dos cofres do Tesouro, o presidente Bolsonaro age mais ou menos como o alcoólatra que, conhecendo as próprias fraquezas, cerca a bebida com um sistema de câmeras e alarmes contra si mesmo.
falando ali para a Câmara, o Bolsonaro cuidou de preparar o eleitor de baixa renda para a fase do desmame. O presidente reafirmou que o vale vai ser renovado até dezembro, mas com uma importância menor do que R$ 600. O ministro Paulo Guedes gostaria de pagar R$ 200, mas o presidente insiste em R$ 300. Tem cara já reclamando, disse o Bolsonaro. Isso não é aposentadoria, é uma ajuda emergencial, ele esclareceu. Essa transição entre o auxílio emergencial e o Renda Brasil, que é a versão anabolizada do Bolsa Família, ela se tornou uma operação politicamente sensível para o presidente Bolsonaro. O Bolsa Família pagava um benefício médio de R$ 190. O vale de R$ 600 representou um salto expressivo para quem recebia 190. Agora, tenta-se transformar a queda para R$ 300, se ficar no valor desejado pelo presidente, num pouso suave o bastante para não comprometer a simpatia que o beneficiário desse auxílio desenvolveu pela figura do presidente. Bolsonaro está na dele, está fazendo o jogo que ele tem que fazer. A estratégia do presidente e do governo, ela está sofrendo ajustes em função da pandemia, em função desse Vale Corona, que teve, como dissemos, efeitos eleitorais. Antes, quase tudo no governo estava condicionado ao avanço das reformas econômicas do ministro Paulo Guedes. Agora, a prioridade do presidente Bolsonaro é reformar o ministro da Economia, ajustando o Paulo Guedes, ou a agenda econômica do ministro, a essa sua prioridade eleitoral, que passou a ser os programas sociais. É preciso verificar como a responsabilidade fiscal vai sair desse debate. É disso que nós estamos falando nesse momento. Espera-se que o presidente encontre uma forma de contemplar a sua justa reivindicação eleitoral com o tamanho do cofre, com o que tem à disposição. Neste ano não se aprova mais nenhuma reforma, nem a reforma tributária, que parecia mais engatilhada. No ano que vem, é preciso ver o que vai ficar de pé. Não tem agora, até esse momento, não tem nem o projeto de novo do Renda Brasil, o novo Bolsa Família. Então, é disso que nós estamos falando, é saber como essa fase de transição de um benefício temporário e gordo, custoso, 50 bilhões de reais por mês, como essa transição para um benefício perene vai influir na responsabilidade fiscal. É disso que nós estamos falando. Thaís. Paulo, essa fala do presidente mostra de novo que ele está nitidamente preocupado com isso, que do ponto de vista da popularidade dele é fundamental, né? Ele sabe que a subida dele nas pesquisas se deve sobretudo ao auxílio emergencial de R$ 600. E ele teme que com o fim do auxílio emergencial de R$ 600, aconteça um movimento inverso, ele desça nas pesquisas, mesmo porque muita gente considera erradamente, claro, que esse auxílio é para sempre. E isso foi mais um erro de comunicação do governo, ele não deixou isso claro desde o início. Então ele não pode errar agora, nesse momento de transição. Agora, olha só a situação do presidente, como é ruim, né? Se ele reduz esse auxílio, ele corre o risco de perder o apoio dessas classes D e E que ele recém conquistou com o auxílio. Se ele mantém o auxílio em patamares insuportáveis aí do ponto de vista fiscal, ele perde o apoio da classe média que votou nele por causa da promessa de manutenção de austeridade fiscal, promessa de política liberal do Paulo Guedes. Lembrando que na classe média, entre a classe média, o presidente não está bem. A revista Época dessa semana publicou que ele perdeu até agora mais de 10 pontos entre os lavajatistas da classe média, aqueles que votaram nele por causa daquela agenda de combate à corrupção. Alguém se lembra dela? Ou existiu isso um dia, né? Então, por isso que não foi à toa e não é por acaso que ele pegou a ministra Damares Alves pelo braço. A gente mostrou aí que ela foi a estrela da live que o presidente apresentou ontem, né? Por que ela foi a estrela da live? Por que a Damares Alves vai ter cada vez mais importância nesse governo? Porque ela virou a dona, praticamente única dona, dessa pauta de costumes, que foi outro ponto forte da campanha de 2018 do então candidato Bolsonaro. Depois da saída, da demissão do ministro da Educação, Weintraub, depois do enfraquecimento do ministro do Turismo, Ricardo Salles, essa bandeira ficou
praticamente nas mãos da Damares só, porque o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, esse não fala com as massas, ele não fala com a classe média, a pauta dele é outra, né? Então é isso, a bandeira da Lava Jato já era, a bandeira do combate à velha política já era, a bandeira da austeridade fiscal está balançando agora, então o que restou foi isso, aquelas promessas que o Bolsonaro fez na campanha. Então, o combate ao ateísmo, o combate ao sexo nas escolas, o combate à doutrinação da esquerda nas escolas, foi o que restou para o Bolsonaro falar agora e vai fazer muito proveito, vai tirar muito proveito disso em 2022. Isso tudo está na mão da Damares. Ele vai investir cada vez mais nisso e na ministra. Muito bem, vamos para mais um